Todos nós queremos um futuro melhor, vida mais prósperas, vidas mais abundantes. Todos nós almejamos algo melhor para o amanhã. Mas poucos sabem o quanto que tem capacidade cerebral, o quanto que mentalmente nós somos capazes de fazer com que isso aconteça. E para isso hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, sobre conhecimento, sobre informações. Então quanto mais informação você tem, mais capacidade de evoluir você tem. Então para isso hoje eu vou falar de um assunto que eu adoro, que é de conhecimento e cérebro. Então nós vamos falar sobre cérebro e como aumentar, e como o autoconhecimento, como o conhecimento, como a informação, como a busca de informação pode aumentar suas possibilidades de ter uma vida digna, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida com relacionamentos perfeitos. E vem a calhar esse assunto, principalmente nessa época, porque eu escuto muitas pessoas falarem que eu sei a importância do autoconhecimento, eu sei a importância de buscar informações, mas eu não tenho tempo. Então, muitas pessoas colocam a culpa no tempo. E hoje eu quero passar algumas dicas para vocês. Eu tenho uma convidada de peso que vai falar um pouquinho conosco, que o assunto, falando de programação neurolinguística, todos os assuntos estão dentro da PNL. Então, antes de chamar essa pessoa para falar um pouquinho sobre alguns assuntos, eu quero passar para vocês algumas maneiras para você aumentar a sua capacidade cerebral, ou seja, aumentar o seu desenvolvimento. Para quem não me conhece, meu nome é Norberto, eu faço parte do Instituto Rompendo Limites, eu sou presidente e treinador, e a minha vida é entregar informações da programação neurolinguística, para que você tenha uma vida melhor, para que você tenha uma vida mais ampla, para que você tenha uma visão de mundo diferente da grande maioria e assim você seja uma pessoa mais feliz, porque no fundo todos nós buscamos a felicidade. Em todas as minhas lives, em todas as minhas palestras, em todos os meus treinamentos, eu utilizo como base a programação neurolinguística. E todos os treinamentos eu falo sobre o cérebro. E quando eu falei aqui sobre o cérebro, eu quero te explicar uma coisa. Então tem muitas pessoas que falam sobre a capacidade cerebral que nós utilizamos. Algumas pessoas falam de 3%, outras pessoas falam de 5%, 10%. Já escutei alguns falarem que nós já estamos atingindo a capacidade de uso de 13%. Então eu quero te falar algo. Cientificamente não existe nenhuma base científica sobre isso, sobre a quantidade do cérebro que nós utilizamos. Pelo contrário, a ciência, ela fala, os neurocientistas brasileiros que têm muito peso, ela fala que nós, seres humanos, utilizamos essa máquina fantástica que nós temos muito mais, a capacidade nossa de uso, ela é muito maior, nós utilizamos todo o nosso cérebro. Pode ser que o processamento, pode ser que nós não tenhamos uma habilidade consciente, nem o conhecimento consciente para isso. Mas nós utilizamos um poder muito grande da nossa capacidade cerebral, ou seja, o cérebro está aqui. É claro que eu não quero entrar em detalhes, sobre essa capacidade, esse assunto para uma outra live, para um outro vídeo, mas nós utilizamos 100% da nossa capacidade cerebral. E cérebro, deixa eu falar algo para você, cérebro não é somente aquilo que tem dentro da sua cabeça. Muitas pessoas dividem isso. Então o cérebro é tudo que você tem, é o seu sistema neural, tudo está interligado. Então o cérebro, essa máquina fantástica e poderosa e complexa, é muito, assim, nós não sabemos quase nada sobre o cérebro. Nós já avançamos muito nós já avançamos muito no conhecimento sobre o nosso cérebro, mas nós ainda sabemos pouco sobre o que o nosso cérebro ele é capaz. Então, antes de chamar a nossa convidada, a Sueli já está se chamando por aí, né, Sueli? Muito bem, seja bem-vinda. Então vocês sejam bem-vindos. Parabéns por estar aqui hoje falando de um assunto fantástico, é sobre o cérebro, sobre capacidade, como aumentar
esse desenvolvimento. Quando eu falei sobre aumentar a capacidade cerebral, talvez alguns de vocês imaginaram assim, então você vai elevar os meus 8%, os meus 10% para 12%, para 20%, para 30%. Você já utiliza, é importante entender que inconscientemente você já utiliza todo o seu cérebro, é impossível você não utilizar. Mesmo você não tendo consciência, ele está aí funcionando para você. Ele está funcionando para manter a sua vida, manter a sua respiração, manter a sua temperatura, manter o oxigênio passeando em todo o seu corpo, manter os batimentos cardíacos, manter o seu sangue passeando em todo o seu corpo, ou seja, o seu cérebro, ele está trabalhando para você o tempo todo. Talvez você não tenha consciência disso, talvez você não tenha nem consciência do peso, da pressão, se você estiver sentado, da pressão das suas nádegas sobre o sofá ou sobre a cadeira. Agora você tomou consciência que eu falei para você, mas todas as suas funções. Eu quero deixar algumas dicas aqui para você, justamente de como você desenvolver isso. Pois se você quer uma vida melhor, se você quer uma vida melhor, estou repetindo que caiu a conexão aqui para mim, eu não sei como que está para você. Vocês estão me ouvindo, estão me vendo nesse momento? Agora 20 horas e 14 minutos, como que eu estou chegando para vocês aí? Estou claro para vocês, a minha voz está clara, alta, nítida, como vocês estão me mapeando? Tá tudo bem por aí? Então, eu sei que para você ter um futuro melhor, para você ter uma vida melhor, o que você mais necessita é comunicação. É provado cientificamente, ou seja, é informação. É mais conhecimento. Que comunicação também é conhecimento. É mais conhecimentos. É provado cientificamente que um cérebro que tem mais conhecimento aprende coisas com mais facilidades. Ou seja, o meu cérebro e um cérebro de uma pessoa, observando o mesmo assunto, e os dois assuntos sendo inédito para os dois, o assunto sendo inédito para mim e para outra pessoa. Se eu tenho mais conhecimento, mais informações sobre vários assuntos, eu vou aprender mais do que a outra pessoa. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você evolui. Quanto mais você evolui, mais conhecimento você tem. Então, o cérebro, quanto mais você absorve, mais você ajuda a trabalhar usar o nome aqui de neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade do cérebro, que antes entendia que era somente nas crianças. Nós sabemos que o nosso cérebro, ou seja, nós evoluímos. Neuroplasticidade, para quem não entende, quer dizer o nosso crescimento. O nosso crescimento das nossas sinapses, né? Do nosso movimento, do movimento que tem dentro do nosso cérebro. Então, o tempo todo nós podemos evoluir. O tempo todo nós podemos avançar. E quanto mais você busca conhecimento, mais informações, mais você evolui. Essa máquina poderosa que você tem, essa máquina inexplicável que nós temos, né? Então, não existem ainda explicações plausíveis, né? E reais, né? Do quanto nosso cérebro é capaz de evoluir. Mesmo os neurocientistas, os cientistas trabalhando o tempo todo. Então, eu quero passar aqui para vocês 5 dicas, e você pode ir colocando as suas perguntas aí, 5 dicas. Eu coloquei umas dicas de uma forma muito simples, porque se nós formos explicar sobre cérebro aqui, então nós entramos em assuntos muito complexos. Eu coloquei coisas que você pode entender de uma forma mais simples. Eu coloquei aqui 5 dicas para você. Eu coloquei a dica 1, poderia ser a dica 0, porque essa dica 1 é algo que você já deveria fazer. Então, cuidar da sua saúde física e da sua alimentação, para você expandir a sua mente, as suas capacidades. Porque, como eu falei agora há pouco, eu gosto de repetir isso, o cérebro, ele é tudo, ou seja, tudo faz parte do cérebro. Tudo é o seu sistema neural. Então, a ponta do seu dedão do pé, ela faz parte do seu sistema nervoso. Então, se algo não está bem no seu cérebro,
Se você não dorme bem, se você não descansa bem, se você não tem bons pensamentos, tudo que acontece dentro do seu corpo, se você tem uma pressão alta demais ou uma pressão baixa, isso vai afetar o seu funcionamento. Então nós estamos interligados. Se você tem um problema no fígado, se você tem um problema de má digestão, então isso vai afetar o seu sistema. Nós somos um sistema integrado. Então, inclusive, outro dia uma aluna me falou assim: ah, professor, agora eu vou procurar homens. Ela era jovem já, 20 e poucos anos. Agora eu não quero mais saber de homem que malha os músculos. Eu quero saber de homem, eu vou procurar um namorado que malha o cérebro. É claro que é importante você malhar os músculos. A dica que eu dou é que você não faça nada exagerado, ou seja, peso exagerado, exercício exagerado. Se você vai fazer uma corrida, que a corrida é muito bom para movimentar o seu corpo, mas faça sempre na medida. O que eu falo que diferencia um veneno de um antídoto é somente a dosagem. Então saiba dosar o que você faz. E o exercício físico, uma boa alimentação, uma alimentação saudável, ela é muito importante para você expandir sua capacidade aqui, entre aspas, capacidade cerebral. Segunda dica, esteja sempre com pessoas que te inspiram. Isso dentro da programação neurolinguística nós chamamos de modelagem. Então, modele pessoas, mas não somente modele pessoas. Esteja no meio de pessoas normalmente no meio de pessoas que geram ideias, que estão sempre falando de coisas saudáveis, que estão sempre colocando uma projeção positiva para o futuro e também para o aqui e agora. Então, esteja sempre no meio ou com pessoas que te inspiram, ou seja, que você admira, e que essas pessoas também sejam pessoas que torçam por você, pessoas que te passam informações válidas e por torcer por você, por querer o seu bem. Então esteja sempre no meio de pessoas que te inspiram e que queiram o seu bem. Eu normalmente falo em alguns treinamentos que nós nos tornamos muito parecido com as 6 pessoas que nós convivemos. Então, quais são as pessoas que você está convivendo? Você está convivendo com aquelas pessoas que alimentam você com informações, que te orientam, estudar pelo menos meia hora por dia, que te dá dica de bons livros? Ou você está no meio daquelas pessoas que, quando você fala assim, não, hoje eu vou estudar, vou ficar em casa, vou ver uma palestra, eu vou ver um documentário, quando você fala isso, ela fala, não, isso é bobeira, vamos para o bar, vamos para a festa. Qual o meio de pessoas que você está? E é importante tomar cuidado, porque se você está inspirando nessas pessoas, então eu falei assim, pessoas que te inspiram, mas que querem teu bem, não que te inspiram para outro lado. Então essa é a segunda dica de hoje para você expandir a sua capacidade cerebral e viver melhor e viver bem. Terceira dica, e essa aqui eu vou ler para você que eu escrevi. É importante você, inclusive se você quiser anotar isso que eu vou falar para você. Eu sei que para algumas pessoas isso é polêmico, mas tenha pelo menos uma pessoa que te critica. Porém, pelo menos essa pessoa, mas dentre aquelas pessoas que te querem bem. Mas aquela pessoa que te critica, tenha a sabedoria de ouvir essa pessoa, entender o ponto de vista dela. Eu escrevi assim, tenha pelo menos uma pessoa que não te deixa fazer com que você se ache nem menor, nem melhor do que os outros ou do que as coisas. Porque quando você se acha menor, você pode ser travado para evoluir. E quando você acha melhor, você já acha que está no topo, que já atingiu sua sabedoria maior. Então tenha pelo menos uma pessoa que critique você, mas tenha a sabedoria de ouvir essa pessoa. Ouvir, escutar e sentir. E essa pessoa, obviamente, ela vai estar no meio daquelas pessoas que te inspiram. É importante que ela esteja no meio dessas pessoas que te inspiram. Então tenha a sabedoria de ouvir e escutar essa pessoa, pelo menos uma, e acolha.
Não é que você vai fazer o que ela está falando para você, mas você vai tomar consciência, talvez, naquelas lacunas de pensamento e enxergar situações, talvez, em um ângulo diferente, você mudar seu mapa. Nós utilizamos muito na PNL o mapa. Então tenha pelo menos uma. Se você tiver duas e essa segunda pessoa é uma pessoa que te ama também, que tiver seu bem, que quer seu bem, isso é maravilhoso. Dica 4. Busque se interessar menos por... Essa é interessante também. Busque se interessar menos por pessoas e mais por ideias. Eu escutei uma frase, uma época, não sei de quem que é essa frase, é como se fosse um dito popular, não sei se você conhece. Ela fala mais ou menos assim, que pessoas medíocres, elas falam de pessoas. Que pessoas medianas, elas falam de ideias. Mas que pessoas evoluídas, elas falam de projetos. Então, se você observar tudo que te levou, tudo que elevou você para o próximo nível, foram projetos. E infelizmente a grande maioria das pessoas passam muito tempo falando de pessoas, hoje pelas redes sociais, hoje pelo Zap, criticando que aquela pessoa está certa, que aquela não está certa, e o assunto rende muito. Quando vier uma pessoa falar de você de outra pessoa, procure entender qual a ideia maior que está dentro daquele assunto. Procure mostrar para aquela pessoa o quanto pode ser mais amplo aquilo, o quão é mais amplo aquilo, para ela sair da pessoa e ir para uma ideia. Se uma pessoa vir falar para você, dando exemplo aqui, que eu não cito política, não cito religião, não cito futebol, mas se uma pessoa vier falar para você, nossa, você viu quem está para se candidatar a prefeito? Lance uma ideia mais ampla. O que você pode perguntar para aquela pessoa naquele momento para que a ideia seja mais ampla? Você pode perguntar das ideias do candidato. O que eles estão trazendo de ideias novas? O que você acha dessa ideia? Vai mudar a nossa cidade? Vai mudar o nosso país? Vai mudar a nossa história? Então, se preocupe muito mais com ideias. Eu sei que é muito natural para algumas pessoas, principalmente fazer a pergunta quem. Quando alguém fala algo para você, automaticamente para algumas pessoas fala quem, né? Mas não pergunte quem, pergunte o quê. Caiu a conexão por aqui, eu dei uma pausa, fui colocar o carregador, não sei exatamente o que aconteceu. Davi, se eu voltei aí, me dá um joinha. Ok, tem mais pessoas entrando aqui, então eu estou por aí com certeza. Então procure se interessar por ideias, que quando você se interessa por ideias, é simples. Observe os grandes gênios da humanidade. Observe os grandes gênios, às vezes eles ficavam muitas, às vezes décadas, observando uma ideia, falando de ideia, e buscavam conhecimento. Observe os livros mais vendidos. Os livros mais vendidos, os best-sellers, eles são como fazer algo. Os livros mais vendidos não estão falando de pessoas, como pessoas deixou de fazer aquilo ou aquilo outro. Os livros mais vendidos hoje são como você fazer algo de forma diferente ou como você fazer algo melhor do que já foi feito. Isso é uma ideia, é lançar ideia. Quinta dica e última nesse momento para eu chamar a Sueli. Tá, Sueli? Me dá um oi aí embaixo para eu localizar você. Busque aprender coisas novas sempre. Pelo menos uma coisa nova num determinado tempo. Coisas novas são: se você é professor de matemática, busque aprender mais o português. Se você toca piano, busque aprender violão ou busque aprender matemática. Se você é neurocientista, estuda o cérebro, busque aprender sobre florais, sobre terapia holística. Se você é hipnoterapeuta, busque aprender mais sobre como fazer uma arte, como pintar um quadro, ou seja, expanda sua mente dessa forma. Então aqui quero deixei essas 5 dicas para você. Você que entrou agora, que não conseguiu acompanhar, essa live vai ficar durante 24 horas aqui no Instagram, somente no Instagram, porque eu não estou colocando ela no Facebook, na página do Facebook. Então, busque procurar, busque assistir durante o dia, e você que está assistindo durante o dia, também deixe seu comentário. Você que gostou dessas informações,
Chame um amigo, chame uma amiga para ela entender também como expandir a sua capacidade mental, o seu processamento, o seu poder de processamento de forma consciente e evoluir para o que todos nós queremos. Todos nós queremos evoluir, nós queremos ser seres humanos melhores, nós queremos ser pais melhores, nós queremos ser empresários melhores, eu quero ser um treinador melhor, eu quero entregar mais. Então nós estamos numa busca de ser melhor o tempo todo. Então, expandir o seu conhecimento. E esse talvez seja o momento apropriado, porque talvez nesse momento você não tenha aquela desculpa de eu não tenho tempo. Então você talvez esteja na sua casa em momentos ociosos, sem saber como você fazer, sem saber como fazer. Busque pegar pelo menos meia hora por dia e fazer uma leitura. Ah, mas eu não gosto de ler. Escute um podcast. Ah, mas eu não gosto de ouvir podcast. Então assista uma palestra. Mas busque conhecimento, cuide do seu corpo, esteja com pessoas boas. Tenha pelo menos uma pessoa que te observe e critica você, mas que seja uma pessoa que goste de você. Se interesse mais por ideias, por projetos, do que por pessoas. É claro que se as pessoas estiverem dentro de um projeto, é importante saber quem são elas. Quem são essas pessoas, quais ideias que têm e o que vai somar nesse projeto e como vai somar. E busque aprender sempre coisas novas, que assim você vai estar produzindo novas trilhas neurais, novos caminhos dentro do seu cérebro. Então, se você está gostando, nesse momento, tem um aviãozinho aí embaixo, convida as pessoas para buscar esse conhecimento também para eles, pessoas que você ama. Talvez sejam até aquelas pessoas que te inspiram, que você quer do seu lado. Então, quanto mais conhecimentos, mais informações, mais entendimento da capacidade que ela tiver, quanto mais tiver, mais vai a Suelen. Eu vou convidar a Suelen para entrar na live. Quero agradecer você que está entrando agora. Suelen, já mandei o convite, dá uma observada, deve estar chegando aí. Quero agradecer você que está entrando na live agora também, que você entrou. Se você não sabe sobre qual é o assunto, é sobre conhecimento, autoconhecimento, o buscar cada vez mais. Eu estou com uma pessoa fantástica aqui, que sempre tem buscado conhecimento sobre várias áreas, né? Inclusive está fazendo um treinamento com o Norberto Alves Lulu, lá em Belo Horizonte. Nós demos uma pausa, mas lá nós estamos entregando, dentro da minha capacidade, dentro do meu humilde conhecimento, estou entregando, dando o meu máximo lá para entregar para vocês. E você é uma delas, né, Sueli? Muito obrigado. Vou deixar você se apresentar aí para o pessoal. Tem algumas pessoas te esperando aí. Seja bem-vinda. Muito obrigado pelo seu tempo. Que honra, que prazer tê-la aqui. Bom, primeiramente, muito obrigado, Norberto. Para mim, assim, gratidão de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho do que eu venho buscando há tanto tempo. Boa noite a todos. Meu nome é Suelen Tercetti. Eu sou terapeuta capilar e tricologista. E assim como o Norberto falou, tudo que ele falou tá aqui, ó, anotadinho. É papel e caneta toda a live para poder a gente ter as anotações e conseguir repassar isso para outras pessoas, que eu acho que o mais importante é todo o conhecimento que a gente tem em mãos um poder de dividir um pouco. Eu acho que a Suelen saiu por lá, caiu, né? Então vamos chamar ela novamente. Suelen, é só pedir autorização novamente. E realmente é buscar, não somente passar pelo conhecimento, né? Eu escuto muito assim, eu busco muito conhecimento, eu navego na internet. Eu utilizo um termo assim, normalmente as pessoas não navegam na internet, elas boiam na internet. Porque são tantas informações ali e o foco de fato, não está na grande maioria das vezes, nas informações que vão te levar para o próximo nível. A grande maioria das vezes as pessoas estão falando de pessoas, estão falando de fatos, estão distorcendo os fatos ali, estão generalizando. Ok, Sueli, você voltou, já estava com saudade de você. E o pessoal aí também. Tem muitas pessoas tá bom. aí, Não sei o que aconteceu aqui. Da terapia capilar também, viu?
Isso, tô vendo aqui, ó. Eu Ah, mandei o aviãozinho, assim como você falou, mandei o aviãozinho para algumas pessoas e deixei lá no meu Instagram também a chamada para vir para a live. Então, ótimo. concluindo aquilo que eu estava falando, o que que eu, Suelen, tenho feito pelo menos há uns 8 anos, a busca do conhecimento além da minha área, que foi uma das coisas que você colocou como dica, Norberto, que eu acho muito relevante para todas as pessoas, é o seguinte, é você buscar conhecimento dentro daquilo que não é sua área de atuação. Por que disso? Para você realmente expandir e conseguir ter novos resultados. Eu, como terapeuta capilar e tricologista, às vezes eu me deparo com problemas muito sérios dos clientes, pacientes, e a gente tem que tentar estratégias para ajudar ele a sair daquele momento, talvez até mesmo de crise. E a parte do autoconhecimento, ela auxilia muito, porque você consegue ter uma visão um pouco fora daquilo que da pessoa está vivendo, é uma visão um pouco diferenciada para você ajudar ela a passar por aquele momento. Então, para mim, é muito relevante tudo aquilo que eu consigo buscar, que é fora da minha área. Sim, que bom. E eu falei agora há pouco aqui, eu gosto de repetir isso, Ellen, porque eu sou um eterno buscador. Então, eu contei a minha história lá dentro do treinamento, né? O porquê que eu busco tanto, eu descobri isso, o motivo que eu busco tanto, e isso eu não quero ressignificar. Porque eu descobri, quanto mais eu busco sobre vários assuntos, sabe? Sobre vários assuntos, mais eu aprendo sobre aquele determinado assunto que eu entrego para as pessoas, para os meus alunos, sabe? Então, Sim. quanto mais eu busco de assuntos variados, mais eu tenho facilidade de aprender de um assunto específico. Então, isso é Uhum. muito rico, porque a nossa mente, ela cresce e o nosso cérebro, ele aprende por associação. Quando nós temos Sim. assuntos, quando nós temos informações diferentes, nós temos uma facilidade maior de aprender com todo o nosso sistema integral, que não é só algo que está dentro da nossa cabeça, né? Que repercute em tudo, nós temos uma facilidade maior. E no seu ramo, inclusive, tem vários alunos, né, da terapia capilar. Aqui agora há pouco, não sei se está ainda, a Ju Brito, a Sim, a Josi Ju, a Campos, Jaciara, a, isso, a Jaciara, eu acredito que entrou isso, por aí, mas essas meninas, elas também estão muito ocupadas aí, fazendo live, entregando isso. informações, né? E o que eu escuto muito, Sueli, é sobre, no seu ramo, né? Sobre a baixa estima ou a baixa autoestima, não sei como que é o termo correto para ser utilizado, que muitas pessoas falam de coisas diferentes. Então, assim, uma terapeuta capilar, né? Quanto Sim. mais informações tem sobre várias coisas, mais possibilidade, eu tenho certeza disso, mais possibilidade de ajudar aquela pessoa. Porque eu Com escuto certeza. muito na área de vocês, assim, a pessoa que ela está procurando para mudar uma aparência, aquilo lá é como se fosse um detalhe para mudar internamente. É assim mesmo? Bom, o que que eu presencio muito e eu tento ajudar as pessoas nesse sentido? Na minha formação, Norberto, eu tive a preocupação de não simplesmente imprimir na pessoa algo que está usando. Ah, porque fulano de tal usa. Eu sempre tento tirar de dentro dela aquilo que é mais relevante para a gente transformar aquilo tudo que está lá dentro na imagem dela. Sim. Porque o que ela está vendo nada mais é que aquilo que está dentro dela. A gente só faz aparecer tudo aquilo que está dentro dela. Então, a autoimagem, muitas pessoas elas vêm, às vezes, para mudar a parte externa, para ter uma mudança interna. E aí é onde que eu sempre tento mostrar que é o contrário disso. Você tem que ir para dentro de você, identificar quem você é, o que você realmente quer mostrar para pessoa, para as pessoas, e com isso a gente imprimir uma imagem. Que aí nós vamos precisar, pode mudar o cabelo, pode mudar a cor. Então a gente vai dar dicas de várias coisas, mas o mais importante é a pessoa conseguir olhar para dentro dela e saber o que que a gente precisa realmente mudar. Porque às vezes a pessoa chega e fala assim: nossa, eu quero fazer uma mudança radical.
mas ela não está preparada para aquilo. Ela não vai E o conseguir que é sustentar radical para tudo. ela de fato, né? Exatamente. Às vezes é uma pessoa que está morena e quer ficar loura, mas não é bem desse jeito. A gente precisa compreender o que está acontecendo ali dentro para ela querer essa mudança tão Que grande. ela, Então, de fato, está querendo transparecer para o mundo, né? exatamente. E Norberto, uma das coisas que para mim foi bem relevante quanto à comunicação que a gente aprendeu lá no curso, porque nem sempre aquilo que a pessoa está falando é o que ela está querendo comunicar. Então, Sim. eu sempre tenho uma técnica de quê? De fazer perguntas. Igual isso aí que você falou, o que seria esse radical? A pessoa fala assim, eu quero meu cabelo louro. Aí eu tento puxar ainda, mas qual louro? É louro mais cinza? É louro, né? Às vezes a pessoa vem fazer uma reclamação, eu tô com uma coceira no couro cabeludo. Mas como que é essa coceira? É no couro cabeludo todo? É só numa região? Então a gente tem que ir afunilando com perguntas para a gente conseguir realmente chegar em onde que é o problema que a gente precisa tratar. Sim, porque isso é comum, né? A grande maioria das pessoas não entendem sobre a programação neurolinguística, não tem informação sobre o cérebro, né? Mas entrando no assunto da terapia capilar, né? O nome Sim, terapia capilar eu acho fantástico, porque até pouco tempo eram cabeleireiras, não é isso? exatamente. Então, e terapia capilar é fantástico o nome, eu adoro Sim, mesmo, porque realmente a pessoa que cuida do outro ali é um terapeuta, é uma terapeuta. E a exatamente. pessoa que cuida do outro, entendendo que não cuida só da parte da estética da pessoa, isso é muito poderoso, principalmente que eu sei, quando uma pessoa procura você, ela vai ali, ela tem total confiança em você. Porque ali você Exatamente. vai ter um trabalho mais íntimo com ela, você vai tocar partes do corpo, então ali ela está aberta totalmente. Eu sempre Exatamente. gosto de falar muito do consciente e do inconsciente, que é o assunto para outra live, mas Sim, ali, quando a pessoa vai, ela está com o inconsciente dela aberto. E é onde exatamente. que acontece tudo, ou seja, é onde que está o verdadeiro motivo da busca dela mudar o cabelo, deixar, ou seja, o verdadeiro motivo dela fazer a mudança radical está no inconsciente. Conscientemente, ela quer algo. Então, a Sim, terapia capilar, a terapeuta, se ela identifica isso de uma forma mais profunda, através das perguntas, se ela identifica isso, fica fantástico, porque, é claro, se não utilizar a pergunta, você vai atuar em uma paciente, né, ou em uma sim. cliente, da forma que você entende que seria aquilo, ou seja, pelo seu mundo interior. E o nosso mundo, ele é único, né? A É nossa isso. vivência ela é única. E aquela pessoa, naquele momento, tudo que você falar para ela, ela vai, no mínimo, refletir. No mínimo, ela vai pensar sobre o assunto. No mínimo, ela vai avaliar a vida dela. E quanto mais conhecimento nessa área, agora que eu estou falando da PNL, quanto mais ela aberta tiver, mais mudanças você pode causar nela. Não que você vai fazer, não que você vai fazer a mudança, mas você pode fazer com que ela reflita como que está a vida dela, como que está dentro Exato. dela. Ou seja, Isso, entender o verdadeiro motivo, de fato, né? O exatamente. metamodelo é da Virginia Satir, então ela fazia terapia e era Sim, fantástico, né? Foi a primeira terapeuta estudada e modelada pelo, na época, o Frank Puselic, o Richard Bender e o John Grinder acompanhou também. E ela era uma terapeuta fora da curva. Eu posso falar aqui fora da curva. Então, ela não era aquela terapeuta que tinha um horário exato, sabe? A pessoa sim, chegava lá, tinha pacientes dela que ela ficava 8 horas entendendo sim. aquilo, porque a intenção de fato era ajudar. Então, não tinha aquele negócio de. Assim, não estou criticando os terapeutas que têm 1 hora, que marcam 1 hora, quando fica 5 minutos ali, porque é o trabalho de fato, né? E, ou seja, cada Sim. um age de acordo com o seu mundo interior. Mas a Virginia Uhum. Satir é uma das pessoas para ser espelhada por todas as áreas. Porque É a isso gente aí. acaba que todas as áreas nós somos terapeutas. O vendedor, ele é um Exatamente. terapeuta. O pai, a Sim, mãe, o esposo. Eu achei tão interessante num curso que teve aqui em fevereiro, uma formação em PNL, que se tornou um amigo meu. Ele falou assim: Norberto, entender de coach foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Principalmente porque minha esposa está aqui. Então agora eu tenho uma coach dentro de casa. Então, sim. assim, nós somos terapeutas o tempo todo. E vocês
com a proximidade dessas pessoas, eu sei que vocês podem fazer muito. E quanto mais informação tiver, mais informações vai passar, porque eu sei que acontecem muitos assuntos dentro de um Exatamente. espaço, dentro de um estúdio, né? Então, de repente, sobre um assunto de falar assim, olha, mas conscientemente nós não sabemos de algumas coisas, né? Aí a pessoa pelo menos vai gerar uma curiosidade de ler um livro, ela já vai sair Sim, com uma informação, uma curiosidade de assistir uma palestra, né? Mas que sim. fantástico, que maravilha. A gente tem E o que. detalhe é, fala assim, Norberto, para de falar um pouco. Na verdade, Norberto, dentro disso tudo que você está falando, eu sempre converso com as minhas clientes e falo com elas o seguinte: eu posso fazer o melhor tratamento, mas se a gente não souber a causa, é em vão, porque ela vai ter uma melhora que vai ser superficial, mas o meu maior interesse é que ela saia após cada sessão com um sentimento de quê? De que algo mudou e algo melhorou, né? Aconteceu algo diferente ali. E Sim, assim, eu tenho várias das minhas clientes que elas falam que saem daqui como se tivessem mais leves. As sim. pessoas hoje em dia, igual você está falando em questão aí de ter, né? Uma pessoa para te ouvir dentro de casa e tudo mais. Infelizmente, com o mundo que a gente está vivendo hoje, apesar de que agora todo mundo está dentro das casas, então tá mais E, fácil para isso acontecer. Ou não, né? é, Depende. sempre As pessoas depende. elas não têm esse relacionamento dentro de casa. E eu observo que muitas pessoas chegam, tanto mulheres quanto homens, quando eu estou atendendo, que às vezes elas estão precisando só de desabafar, de falar algo, de soltar tudo aquilo que está ali. Eu falo que Sim, às vezes chegam pessoas assim, com muitas mágoas, com muitas dores, e que ninguém ouviu. E às vezes sim. ela precisa só de alguém para ouvir. E Ouvir sem muitos dar dos palpite, problemas. sem dar conselho. Exatamente. Uma pessoa que só vai te ouvir sem dar opinião nenhuma sobre o que você está vivendo, mas que consiga te ajudar a identificar, porque eu falo que a cada sessão você vai conseguindo identificar aquilo que a pessoa está precisando, talvez mesmo se conhecer e enxergar nela Sim, mesma. Muitas pessoas chegam com problemas, Norberto, porque fulano falou isso de mim, porque sim. minha mãe falou isso de mim. Então tá carregando coisas que os outros falam, sem saber Isso é quem elas muito comum, mesmas a são. pessoa nem, ou seja, escuta aquilo, joga para dentro, às vezes é um pensamento que a pessoa já carrega ali, mergulha, 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 vai Isso, se fechando, e às vezes exatamente. resolve lá no estúdio, né? Exatamente. Porque se você Que bom escuta, por isso, escuta, né? escuta, ué, se você escuta e você tem um conhecimento maior, você tem mais conhecimento sobre várias coisas, É às isso vezes aí. só de fazer uma pergunta, e o que você tem que fazer? Exatamente. Não, e Agora, a a pessoa maioria fala das assim, não, pessoas, quando não tem esse conhecimento, às vezes entra dentro da dor da pessoa e fortalece, porque é comum, isso é do ser humano, isso é é, da nossa espécie. Às vezes a pessoa exatamente. começa a contar um problema, ah, nossa, mas lá em casa está ruim demais, estou brigando demais com o marido. Dependendo do conhecimento que a outra pessoa tem, aí ela começa, ela nem lembrava do problema que ela tinha com o marido, ela começa também, é mesmo, lá em casa eu estou também e fica ali, e as duas vão embora com uma dor muito maior. Mas com Exatamente. conhecimento a mais, né, de como funciona, como nós funcionamos, né, como funciona. Eu falo muito de cérebro e mente, porque tudo está relacionado ali. Você É deu o isso aí. exemplo quando a pessoa chega mal lá porque alguém falou, olha, falaram isso de você. Já foi lá dentro do cérebro dela, ela criou uma nova trilha neural e às vezes tem pessoas que sofrem uma vida inteira É por uma verdade. frase, né? Exatamente. E eu falo que esse papel de terapeuta, ele vem muito a calhar por isso. Para a gente, às vezes, ajudar ela a criar uma nova trilha. Porque as perguntas vão levar, talvez, ela, não pensei desse jeito, né? Exatamente. Porque, às vezes, a pessoa está tão dentro de tudo que ela não consegue sair daquele, né? Tipo, se olhar Não fora consegue da chegar. situação. Não consegue. Então, eu pelo menos, eu tenho agradeço a todos os instantes, porque eu acho que é uma possibilidade muito grande. O outro deixar você tocar, o outro te ouvir e você conseguir resultados que vão além do cabelo, que eu acredito que é Sim. isso que Que é favorece e me deixa toca mais feliz. fisicamente e toca lá no fundo também, né? Ou seja, no Exatamente. íntimo dos pensamentos, do estado emocional que está, né?
vai lá onde que Exatamente. está talvez a baixa estima daquela pessoa, né? Então isso é Exatamente. maravilhoso. Você falou uma frase aí que eu acho fantástico mesmo, que eu utilizo uma frase mais ou menos parecida, eu cito isso dentro dos treinamentos, que eu escutei ela do meu grande mestre, que ele nem ensinava programação neurolinguística. Então, foi quem me mostrou esse mundo maravilhoso que existe da parte cerebral, da expansão da nossa mente, dos nossos pensamentos e pensar diferente, né? Ele Uhum. era cirurgião e ele falou assim: o verdadeiro cirurgião não é o que corta fisicamente a pessoa. O Sim. verdadeiro cirurgião é que tira o bloqueio que existe entre a mente e o ferimento. E você utilizou isso aí agora de uma outra forma. Então, a verdadeira terapia, né, o verdadeiro terapia capilar, não é somente a pessoa que vai lá, que deixa um cabelo bonito, que cuida da sobrancelha, de tantas coisas que vocês cuidam, né? É que Isso. realmente convence aquela pessoa que com aquilo lá, ou a forma que ela vai estar, tem um sentido muito maior dentro dela. E também, às vezes, nem é aquilo que ela não, nem é como ela vai parecer fisicamente. Às vezes a pessoa sai mudada, mesmo, da mesma, mesmo com o mesmo cabelo que entrou lá. Ou seja, ela mudou internamente. E daí para frente a pele dela vai mudar a cor, o cabelo até Isso. vai ficar diferente, porque quando a pessoa muda, ou seja, mudou o pensamento, isso repercute em toda a nossa fisiologia, no Exatamente. cabelo, na pele, ou seja, em todo o nosso corpo, né? Mas que Exatamente. maravilha. Ô, Bom Sueli, eu demais. queria que você desse uma dica, assim, que bom, o tempo passa muito rápido, né? É. Aqui no meu relógio, ali no outro que eu estou olhando, já são 20h49. Pois é. E tinha mais uma amiga para entrar aí, não tinha? Ai, meu Deus. Ah, ela, eu avisei o pessoal que não ia dar tempo. Ah, Ela, sim. infelizmente, estava na estrada Ah, e sim. não deu tempo de chegar. Mas ela vai entrar outro dia. É uma líder, Ai, né? Vai falar sobre conhecimento também. Eu quero ai, sim. aqui, Sueli, dar os parabéns para você, tá? E também para todas essas pessoas do seu ramo. Porque eu observo, eu percebo, ouço, vejo e sinto Sim. muitas pessoas buscando. E É nesse isso. intuito, nessa intenção de cuidar do ser humano que está dentro da cliente. É isso aí. Antes de qualquer coisa, antes da pessoa comprar um produto, antes da pessoa buscar algo no mercado, tem um ser humano por trás, um ser humano sensível, um ser humano dentro das suas buscas, um ser humano que não entende e talvez ele não tenha consciência que a grande maioria do que move a vida dele está no inconsciente, não no querer. Então, eu fico Sim. muito feliz. Pessoas da sua área, quantas pessoas. Eu fiz o treinamento de vendas lá em Itaúna, agora, dia 29 de fevereiro. Quantas pessoas, né? A Jaciara atraiu tantas pessoas lá e tinha muitos terapeutas buscando conhecimento, e não somente de como entregar o produto, não de como convencer, mas como convencer a compra, mas como convencer aquelas pessoas a mudarem de vida, de fato, internamente. Exatamente. Com certeza. É fantástico. Essa área de terapia, graças a Deus, existem muitos profissionais. Foi aquilo que você falou, que antes eram conhecidos como cabeleireiros, que buscaram o conhecimento. Por quê, Norberto? Nós, como cabeleireiros, a gente já estava dentro da área da saúde muito antes do que a gente pensava. E a Sim, área da saúde, eu falo que a frase minha, o jargão, a bandeira que eu carrego há muito tempo é que a saúde é o principal conceito de beleza. Porque se sim, está saudável, tem beleza. sim. Então, essa bandeira eu carrego, levo para todos os lugares que eu vou, se eu vou fazer os atendimentos, e eu tento, de uma certa forma, conscientizar que, cuidando da saúde do cabelo, tudo melhora. Isso que você Sim. falou da fisiologia é impressionante como após cada sessão a pessoa ela volta diferente. Às vezes Sim, chega uma pessoa que não estava dormindo direito, na hora que você dá algumas dicas de o que ela pode fazer para poder melhorar o cabelo, aí ela vem após 1, 2 semanas, olha, eu fiz isso, melhorou aqui. Eu falo, então, olha, a pessoa consegue perceber o quanto que pequenas mudanças trazem um benefício muito grande. sim, Então, a função como terapeuta que vai além dos cabelos é o que a cada dia me motiva
que me ativa para buscar mais conhecimento a cada dia. E Legal. graças a Deus a gente tem obtido os bons resultados com isso. Que bom. E buscar mais PNL, Programação Neurolinguística, que envolve tudo. E logo Você... mais nós estaremos no segundo final de semana para entregar muito mais, tá, Sueli? Ah, isso aí. Eu quero que você dê uma dica, porque nessa época você falou que atende homem também, então eu vou em Vespasiano. Vespasiano, isso. Eu Vespasiano vou e aí Lagoa também dar uma Santa. ajeitada, porque ontem me passaram uma mensagem no direct, falou, Norberto, eu nunca te vi tão cabeludo, ou seja, faz tempo que você não está tão cabeludo. Eu falei, é claro, não dá para ir no salão cortar o cabelo esses dias, né? E eu também não consigo cortar aqui, porque eu estou sozinho, eu estou isolado. Ah, Inclusive sim. dos meus filhos. Como eu cheguei de um movimento de pessoas, eu decidi ficar aqui, não vou ver minha mãe, meu pai, ou seja, telefone todo dia, né? Mas Sim, também não fui na pessoa para dar uma ajustada no cabelo, né? Mas e sim. muitas pessoas, como eu também, muitas mulheres, elas estão em casa. Você tem alguma dica aí de como a pessoa, uma ou duas, sei lá, de como elas podem fazer para cuidar do seu cabelo na sua casa, sem, né? E cuidar Sim, dela também junto, cuidando do cabelo, cuidar dela, porque nós falamos aqui que a aparência ela é cuidada para resolver coisas internas. Você pode dar sim, alguma dica aí para essas pessoas fazerem em casa, já que elas não podem ir no estúdio de claro. vocês aí? E muito interessante porque ontem eu comecei uma sessão de vídeos lá no IGTV colocando dicas. E a dica que eu coloquei ontem, que eu já tive um feedback de algumas clientes que fizeram, por quê? Eu sempre falo sobre blend de óleos. Eu utilizo muito nos meus tratamentos, Norberto, produtos naturais. Eu acredito muito que é aquela ideia dos nossos avós que estavam, né, nas plantas, a solução para tudo. Então, eu uso muito blend de óleos. Então, eu coloquei lá um dos blends que eu gosto de usar, um óleo de coco com óleo de lavanda que vai acalmar e melaleuca que também vai ajudar a tratar o couro cabeludo e o cabelo. E isso dá para fazer em casa. Tem muita gente que chega e fala, o que eu posso fazer? E eu acho super relevante quando a pessoa se cuida, que é uma forma de autoconhecimento. Deixa eu ver o que eu posso fazer por mim para melhorar a minha imagem. Então, os blends de óleos, eles são fantásticos para poder cuidar do cabelo e automaticamente que os óleos essenciais, eles não trabalham só no cabelo, eles vão trabalhar as emoções. Eu, particularmente, eu gosto muito de colocar no difusor de ambiente e dar um resultado formidável para a gente conseguir passar por esse momento de isolamento e não começar a pirar aí, porque tem muita gente que está ficando nervoso de ficar parado, de ficar E quietinho em como casa. tem, né? Muitas É. pessoas, realmente. Mas que Então, bom, Roseli, maravilha, obrigado pela dica. O pessoal que escutou e assistiu essa dica, aí já vai lá no meu pega IGTV e olha, porque tá as dicas certinhas. isso, entra lá no Instagram da Suelen, né, que está aí, está na barra de rolagem, entra lá, começa a seguir, que tem Isso aí. dicas fantásticas, né, Suelen? Eu Isso posso te mesmo. falar algo particular no meio de tantas pessoas? Pode, fique à vontade. Olha, a Josi entrou aí, que legal, Josi. Falamos de você agora há Oi, pouco, tá, Josi, Josi? já falando de você. Tá? Eu vou falar algo particular, se prepara aí, tá bem? Ai, meu Deus. Fala. Mas antes eu vou explicar, tá? Sim. Aham. Então, pessoal, a Suelen lá dentro do treinamento, ela comentou algo comigo, já que você me liberou aqui, Claro. sobre uma situação de não estar querendo mais gravar vídeos. Entrar online, ir para a internet. Assim, eu fico imaginando, não dá para Sim. imaginar se nós tivéssemos perdido isso, esse É momento verdade. agora. Mas, ou seja, se você não tivesse ido para a internet, se você não tivesse aqui nesse momento, quantas informações nós não tínhamos recebido, que é o que nós estamos falando hoje. Então, eu fico muito feliz. E a Sueli, no caso, lá no terceiro dia, Sueli? Acho que foi terceiro. Isso, Terceiro terceiro dia dia. de treinamento, eu utilizei algumas técnicas e lá na hora ela gravou um vídeo fantástico, assim, de uma forma maravilhosa. Então vocês estão observando aí, né? Ou seja, que espontaneidade para falar, quanta congruência nas informações, né? Eu me sinto privilegiado de ter você como aluna e também
me sinto assim muito feliz, porque eu sempre falo, Sueli, que os meus alunos, o meu desejo é que sejam a continuidade do meu ser. Porque Sim, assim, o travar de não fazer uma live, de não gravar um conteúdo ao vivo dentro da época que nós estamos vivendo, que hoje os conteúdos são todos ao vivo, as pessoas não leem mais. Então, hoje é a gente botar a cara na câmera e passar sim, nosso conhecimento. E nesse sim, momento atual, agora, o que está acontecendo, né? Pessoas trabalhando home office, e muitas sim, pessoas têm vergonha de conversar com o líder dele ou com o liderado pela câmera. Então, assim, eu fico sim. muito feliz, né? E a importância disso, né? De passar conhecimento, né? Que hoje as pessoas estão assistindo, estão nas lives, estão na internet, estão no IGTV, estão no feed de notícia, Sim. esperando um vídeo. Porque quando é Ou, letrazinhas, eles vão passar a barra de rolagem. O vídeo, se normalmente chama mais atenção, a pessoa vai assistir ali, receber o conteúdo e receber as informações. Então, assim, eu isso fico aí. muito feliz que você tenha reativado essa trilha neural que Sim. você já tinha, você já É, sabia, né? Norberto, dentro disso, trazer aqui já de primeira mão, que já tá, o material já tem parte de um material pronto, e eu acredito que assim, na hora que normalizar isso, que já puder encontrar e tudo mais, vai começar a gravação de algumas aulas que vão ser postadas. Então aí, olha, foi além do que eu imaginava. Parabéns. Então, a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem um poder muito grande. Os neurocientistas, eles falam que como o cérebro é uma máquina, tem um limite. Só que eu falo que não tem limite. Então, eu vou contra os neurocientistas e respeito muito eles em muitas coisas. Só que Uhum. nessa, neurocientista, né, Pedro Calabres, que eu admiro demais, e os neurocientistas brasileiros, que são admiráveis são admirados no mundo inteiro. Se nós estamos em constante evolução, a nossa máquina biocomputacional, a de hoje, ela não é igual a de ontem. Então, o nosso cérebro realmente não tem limite. A gente pode Exatamente. colocar o limite se a gente parar de pensar. Mas então nós Exatamente. somos ilimitados. Com todo respeito ao que os neurocientistas falam, né? Mas É assim, isso aí. nós somos ilimitados e o nosso limite é muito grande, então não tem limite para nós mesmos. Tudo é possível. E quando você cria ou reativa uma nova trilha neural, isso tem muito poder. É isso aí. Essa trilha neural, se for uma boa trilha, ela tem um poder para nos levar para as nossas conquistas. É Se for isso uma aí. trilha reativada, aquela trilha de poder vai levar para as nossas conquistas. Mas também, se você reativa ou cria trilha neural que vai te levar para uma coisa que você não quer, ela tem muito poder também. Então, tome cuidado com seus pensamentos, busque autoconhecimento, né, Sueli? Para que você Isso. evolua e tenha uma vida feliz. Passe É a ter isso um aí. entendimento maior do seu mundo interior para perceber diferente o mundo exterior. É isso aí. Dentro disso que você falou, assim, Norberto, que eu acho que é uma dica para as pessoas começarem a usar isso também. Dentro disso, assim, tem pessoas que pensam assim, eu cheguei no teto, aonde que daria para mim ter de conhecimento. E eu ouvi uma vez e eu faço isso para mim. Aquilo que eu sempre achei que era teto, eu faço para mim de piso. Para quê? Para me alcançar mais Degraus. conhecimento e níveis mais altos. A gente nunca limitar aquilo que a gente acha que a gente pode fazer. Nunca limite o que você acha que você pode fazer. Pegue esse teto que talvez alguém criou para você, ou você mesmo criou para você, e faça ele de piso, para que você alcance patamares mais altos. Eu falei na segunda-feira do pressuposto, talvez não tenha aparecido, que a live cortou, que tudo que um Uhum. ser humano, pressuposição da programação neurolinguística, né? É que Sim, tudo que um ser humano pode fazer, o outro também pode. E é isso dentro aí. disso que você falou aí tenha sempre uma pessoa que nunca deixe você achar que é o menor do que os outros ou do que aquilo, mas também nunca deixe você achar que é o maior, que é o melhor, porque você É está isso aí. sempre em constante evolução. E se você já consegue fazer isso sozinho ou sozinha, maravilha, mas se não consegue, pega essa pessoa e fala assim, ó, me critica de vez em quando. É isso aí. Maravilha, Sueli. Grande beijo, muito obrigado. Você pode ficar à Obrigado, vontade para fazer gratidão. suas considerações, né? A nossa live vai cair daqui a pouco,
pode fazer suas considerações, não sei se vai dar tempo eu falar novamente, mas aqui eu quero deixar um convite para você. Se você ainda não buscou a programação neurolinguística, busque. São as técnicas, as ferramentas mais poderosas que existem. E eu não estou falando para falar, para fazer comigo. Tem outros profissionais ótimos no Brasil, eu costumo citar 2 profissionais. Mauro Penafor, que é carioca, tem um conhecimento muito grande, foi um dos primeiros a aprender a buscar as informações, né, da fonte do Richard Bandler, Frank Pucelic, John Grind, entre os outros modelados na época, e o Cláudio Lara, né? Então, até ontem à noite, depois da minha live, eu conversei um pouquinho com o Mauro por mensagem, que ele é muito ocupado. Tem outros profissionais ótimos no Brasil, mas busque programação neurolinguística, PNL, é só colocar no Google, está aí. É claro que eu oriento sempre treinamento presencial. Mas enquanto você não pode, busque informação, tá bom? Então pode fazer suas considerações. Tem 4 minutos aí, para nós dois. Bom, né? primeiramente, gratidão. Muito obrigada mesmo, Norberto. O fato de eu estar aparecendo aqui, colocando, vamos dizer assim, a cara mesmo, para todo mundo ver, foi graças a você ter feito tudo que foi feito lá no curso, para mim ter coragem também, e observando que todas as vezes que a gente coloca aqui o nosso conhecimento, disponibiliza isso, você pode estar ajudando alguém que não tem coragem. Então, vamos colocar a nossa carinha aqui no Instagram.